tarde. Muito prazer, agradeço mais uma vez o pessoal da Lubigrax pelo convite. Como o Joel falou, já estive em outros eventos, sempre é bom voltar para casa e eu encampo junto com o Joel essa missão de mudar o mercado brasileiro com conhecimento, com mudança de paradigma. Um pouco diferente dos colegas, né, eu represento uma empresa que não vende produtos, né, a gente não vende análises, não vendemos lubrificante, filtro, a gente vende aqui o conhecimento. Né, e vamos tentar, dentro do possível, deixar uma mensagem buscando uma reflexão dos usuários, um pouco da minha vivência nesses 27 anos que eu trabalho com lubrificantes, lubrificação, e compartilhar com vocês um pouco da minha opinião sobre esse assunto. Esse aqui é um resumo da apresentação. Eu vou me apresentar a minha empresa. Não vou ser redundante, não participei de muitas palestras, estou chegando agora, muitos compromissos, mas não vou entrar em lubrificante, fluido de corte, vamos falar mais do processo, desse complemento e dessa sinergia, talvez essa seja a palavra, do lubrificante com a lubrificação. Eu queria lançar esse ponto para a discussão, que, na minha opinião, às vezes se esquece muito disso. Então, vamos falar um pouco da máquina-ferramenta, os pontos de lubrificação, quem são os inimigos de uma boa lubrificação numa máquina-ferramenta, de uma forma bem sucinta. Vou lançar uma questão, bom lubrificante ou boa lubrificação? Dá para conseguir os dois? Essa é a proposta da palestra. Falar um pouco de confiabilidade e fechar com as minhas conclusões sobre o assunto. Então, deixa eu me apresentar. Alguns já me conhecem. Já tive a oportunidade de ministrar treinamentos, de atuar profissionalmente. Eu venho do mercado de lubrificantes, trabalhei muito tempo na Shell, tive outras experiências em companhias de petróleo, fui para o mercado de serviço. Eu consegui concluir um mestrado na área de tribologia, que é uma coisa que pouca gente tem oportunidade. Eu tive essa oportunidade de concluir, quer dizer, eu sou um cara privilegiado, porque no mercado brasileiro, você falar em lubrificantes, lubrificação, que não se ensina em nenhuma escola de engenharia, né, e você conseguir um mestrado na área é uma coisa que, para mim, foi uma grande realização, um grande feito. Trabalho há 27 anos com isso, fui para a área de serviços, fui trabalhar com filtragem, fui conhecer análise de óleo, vibração, e desde 2006 mudou bastante o meu perfil profissional quando eu comecei a me aproximar da Anoria. A Anoria é uma multinacional americana, alguns já conhecem, outros não, que pensa um pouco fora desse contexto que a gente está acostumado. A Anoria, ela desenvolveu uma série de conhecimentos e práticas, e ela prega isso no mundo inteiro. Boas práticas de lubrificação, que acho que falta muito no mercado mundial. O pessoal é muito de executar, mas não se preocupa muito se está fazendo da forma certa. Então, o que mais me encantou desde 2006, nesse trabalho com a Anoria, foi essa filosofia de resgatar a boa prática. O que é uma boa prática? A gente escuta muito bem o que é um bom lubrificante, mas o que é uma boa lubrificação? Então, a Anoria, o que mais me encanta nesse trabalho, eu comecei como funcionário, hoje eu sou franqueado do Brasil. Existem 27 franquias no mundo, e a Confialub é a franqueada exclusiva do Brasil. Então, eu tenho muito orgulho de representar a Anoria aqui no Brasil, porque eu consigo, através desse trabalho, explorar todo o meu conhecimento, todo o que eu investi anos na minha carreira, eu consigo colocar para fora através de uma consultoria que tem as melhores práticas. Okay? Essa é a Anoria Corporation, multinacional. A gente trabalha muito com treinamentos, muitos aqui na plateia já foram meus alunos. A gente defende um negócio chamado certificação internacional, que poucos conhecem. Tem certificação, por exemplo, para soldador, para mecânico. Por exemplo, nos Estados Unidos, desenvolveram uma certificação para mecânico e para lubrificador e para pessoas que trabalham com análise de óleo. Eu acho isso uma ideia bárbara, né? Porque isso resgata
a seriedade do assunto. Quer dizer, a gente tenta trazer esse conhecimento, essa visão para o Brasil. Eu já vim aqui no Lubrigrax outras vezes falar de como é depreciado a atividade do lubrificador, o meloso, o graxeiro. Não vou ser repetitivo. Quem pegar as minhas apresentações anteriores vai ler um pouco sobre isso. Mas eu acho que não é questão de copiar o modelo americano, é um bom senso falar nisso, porque tem sentido. O mecânico ele não pode ser só um trocador de peça, um trocador de óleo, um abastecedor, como a gente vê em fluidos de corte, né? Ele tem que se preocupar, ele tem que ter o conhecimento para cuidar da máquina e pensar em confiabilidade. Então, essa é a visão, e com isso a gente constrói com treinamento, com projetos, com visão fora da curva. Então, a gente trabalha com treinamento, com projeto, com revista, com dicas de lubrificação e com um evento anual que acontece nos Estados Unidos. Eu tenho o privilégio de todo ano ir para os Estados Unidos, eu represento a companhia nesse evento. Eu acho que, sem falsa modéstia, é um dos principais eventos do mundo, porque você conseguiu colocar nos Estados Unidos mais de 1.000 pessoas, pagando mais de $1.000 por cabeça, todo ano, com um excelente nível de stands e apresentações, é realmente um desafio. Aqui tem algumas fotos. Esse evento foi em Cleveland, eu estive presente, foi nesse ano, em abril. Aqui a palestra de abertura, eles convidaram um jogador de basquete, vocês estão vendo que o cara é meio alto. Uma foto, aí tinha aproximadamente 800 pessoas inscritas, pagantes. Quer dizer, eu conoto como um dos principais eventos de lubrificação do mundo, né? Os estandes, a feira, que é um sonho do Joel. O Joel, por exemplo, a gente discute muito de levar uma caravana brasileira para esse evento. É uma ideia que eu tenho discutido com o Joel. Quem sabe em 2016 a gente consegue realizar esse sonho. Eu acho que seria muito interessante olhar. Não é questão de copiar, gente, é conhecer o modelo, que é muito bom, porque lá, com crise, sem crise, eles colocam 1.000 pessoas num evento desse. Então, acho que a gente tem que olhar para isso. A gente não consegue colocar 200 num evento que praticamente, né, não tem muita abertura. Então, acho que tem certas coisas que a gente precisa compartilhar. Essa aqui é uma foto minha, está meio escuro, mas eu fui um palestrante. Aqui dá para ver que a minha audiência foi relativamente boa, tem aumentado por causa do meu inglês, que está melhorando. Enfim, eu procuro sempre ir lá e levar um pouco dessa minha vivência de case do Brasil. Vou começar a falar um pouco da palestra. Já comentei que não vou me atrever a entrar no mundo dos fluidos de corte, tem especialistas na plateia aqui, então vamos falar de uma forma bem resumida. Fluido de corte, que vocês conhecem tão bem, são fornecedores, são usuários, aditivos básicos, tecnologia, foco na peça, foco na ferramenta, inclusive próxima palestra sobre ferramenta. Acabamento superficial, vamos resfriar de forma adequada, podemos falar em produtividade do processo, podemos falar em setup e outros parâmetros que vocês estão bastante acostumados. Quem vende fluido de corte tem esse compromisso. Do lado de lá, a lubrificação da máquina. Será que alguém pensa na lubrificação da máquina? Será que ela tem um impacto, ela é importante no processo? A lubrificação da máquina ferramenta é o foco na máquina, como a gente está falando, né? Então, o que eu tenho que me preocupar? Com uma boa lubrificação. Eu tenho que me preocupar com um plano de manutenção que dê disponibilidade para esse equipamento. Eu tenho que me preocupar com os lubrificantes que estão dentro dessa máquina, que também precisam ser mantidos, ser duráveis. Eu não posso ter trocas constantes. Eu tenho que me preocupar com a vida útil do meu componente. Não sei se vocês sabem, mas tem estudos publicados, né, que se você consegue manter lubrificantes limpos, isso não é a Nória que fala, a SKF já falou sobre isso, fabricantes de filtro falam sobre isso. Se você mantém o seu fluido seco, limpo, frio, tem estudo do professor Rabinovich, falecido, do MIT, você aumenta a vida do componente, de uma forma assim, exponencial. E esse é uma das nossas bandeiras. É uma coisa fácil de falar, difícil de ser conquistada na prática.
Será que é possível a gente administrar essas duas demandas? Bom lubrificante, bom fluido de corte e um bom lubrificante na máquina? Essa palestra eu tive, foi boa para mim, porque eu acabei pegando livros que eu tinha da época de engenharia, peguei o Freire, o Torno Mecânico, acho que muitos devem ter esse livro na cabeceira. O senhor tem, São Maurício? O Torno Mecânico, que livro maravilhoso, colorido. Naquela época que eu estudei, era uma verdadeira maravilha. Então, tive a oportunidade de escanear aqui o torno, figura bem antiga, hein? Cabeçote, avental, caixa Norton, barramento, que coisa maravilhosa. Tem gente que vai se emocionar aqui com essas fotos que eu vou mostrar. O torno precisa de um bom fluido de corte, não vou nem discutir. Aqui tem especialistas, como eu falei, mas também precisa de bons lubrificantes e de uma boa lubrificação. Uma fresa, pessoal, não é diferente. Talvez uma demanda ou outra, um componente ou outro diferente no seu sistema de acionamento, mas a ideia é a mesma. Só o fluido de corte não resolve. Vamos falar um pouquinho dos inimigos, que muitos aqui estão acostumados, muitos aqui podem se deparar com ele com frequência. A primeira de todas é a falta de lubrificação. O cara não tem tempo, não tem disponibilidade, não tem checklist e não lubrifica a máquina. E um outro grande problema é o excesso de lubrificação. Eu acho que esse até é pior, né? Porque fluidos de corte e máquinas ferramenta têm algumas peculiaridades, né? São lubrificantes praticamente em alguns compartimentos de perda total. Só que essa perda total, na verdade, não é total, ela se mistura com os outros lubrificantes. E tem um fenômeno, né, de incompatibilidade que você conhece muito bem, que eu também não vou me atrever a detalhar, que é o Trump Oil. O Trump Oil talvez foi uma das primeiros desafios que eu tive quando eu comecei lá na Shell, eu era mocinho, cabeludo, magrinho, e eu me deparava com o Trump Oil, né? É lógico que tem hoje novas soluções, você tem aditivações mais compatíveis, você tem ou estratégias de skimmer, mas não vamos abordar isso agora. Travamentos e embarramentos são recorrentes. Se você não tiver um produto certo, se você não tiver uma lubrificação efetiva, um sistema centralizado que aplique no ponto certo. Estamos falando de detalhes, pessoal, mas são detalhes que fazem a diferença. Dificuldades para engatar rotações, desgaste difuso, que é um componente muito sensível das máquinas operatrizes. A placa, não podemos esquecer da placa, que vai uma graxa especial, ou seja, uma graxa convencional, fatalmente não vai dar o desempenho necessário a esse componente. Dificuldades na parte hidráulica. Muitos sistemas desses têm sistemas hidráulicos. Tem sistemas hidráulicos, tem bombas, tem atuadores, tem cilindros, tem válvulas direcionais, muitas vezes, e ali as folgas são diminutas. Eu preciso de um óleo limpo, eu preciso de um óleo seco, né? E desgaste de quebras, bancais, rolamentos, caixa Norton. Caixa Norton foi uma das primeiras componentes que me intrigaram quando eu estava começando a minha carreira, porque eram engrenagens, são engrenagens, né? E a maioria dos fabricantes recomendava um óleo com aditivação média, né, que seria um HL, não um CLP. Acho que até hoje. Eu fiz um download do manual da Home ontem à noite, e eles continuam sugerindo 150 com aditivação média. Você vê que as coisas não mudaram tanto assim. Aí eu pergunto, né? O que a gente prioriza nessa correria, nessa demanda que todo mundo tem? Onde é que eu ponho minha energia, meu foco? Eu tento melhorar o lubrificante, a lubrificação, ou será que a produção, a famosa, fatídica produção, sobrepõe aqui por cima e fala, você não vai fazer nenhum nem outro, eu quero máquina, eu quero peça produzida, né? Essa é uma boa oportunidade de reflexão. Essa é a grande dúvida, né? Pergunto para vocês, o que é um óleo certo, né? O que é uma graxa certa? É uma pergunta que me fazem muito nos treinamentos, né?
Falou, professor, o que é um produto certo para uma máquina? Essa pergunta tem várias respostas, ela tem várias nuances. Você pode encaminhar respostas de diversas maneiras. Um bom lubrificante, primeira coisa, né? Se você quer ter um resultado aceitável, o óleo certo no lugar certo. Então, uma máquina tem vários componentes, tem vários compartimentos. Uma boa prática é você assegurar que eles estão sendo colocados no lugar certo. O que seria um bom lubrificante para uma máquina? Então, eu fiz esse exercício, vou compartilhar com vocês. Lubrificante que atende normas, acho que é um bom começo. Não são todos os lubrificantes do mercado brasileiro, mundial, que atendem normas. Acho que vocês estão cientes disso. A aprovação do fabricante, ela é importante, mas hoje em dia ela não é tão necessária. Talvez no período de garantia, meus alunos perguntam muito disso. A informação do fabricante é importante? Em certos pontos, sim. Mas eu diria que não é a última palavra. Ela é, talvez, como eu comentei, num primeiro momento, mas ela deve ser analisada com critérios, com cuidado. Óleo básico, carga de ativação adequada, isso é imprescindível. Porque aqui, gente, a gente vai amarrar um negócio chamado desempenho. Eu não vou nem discutir o que é desempenho de lubrificante com vocês, que eu imagino que todo mundo saiba. Quem é do mundo automotivo, então, está enjoado de falar em normas de desempenho. No mundo industrial, essa atuação não é tão forte, mas ela existe também. Há ensaios de desempenho. Quem fabrica graxa, por exemplo, está mais do que escaldado de falar em Forbol e Timken e FZG. Não vamos entrar nisso, não é necessário. E aí, gente, entra um contexto um pouco diferente. Bom lubrificante também, gente, é um lubrificante que seja saudável. O que é um lubrificante saudável? É que ele consegue se manter na máquina, que ele tem uma composição, uma estrutura que consiga se manter em uso. Se a gente fosse falar em fluido de corte solúvel, seria aquele fluido que não apodrece, que tem vida longa. Se a gente for falar num lubrificante industrial, de uma máquina operatriz, vamos falar naquele lubrificante que demora para oxidar, que tem uma boa resistência à oxidação, ou seja, que ele está meio que vacinado contra os problemas do envelhecimento. Um lubrificante que, se contaminado, consiga ser recuperado. Vocês sabem muito bem, existe um parâmetro chamado filtrabilidade. Nem todos os óleos hidráulicos têm a mesma taxa de filtrabilidade. Esse é um parâmetro que é medido, é testado. Para você conseguir boa filtrabilidade, você precisa de básicos, você precisa de aditivo. Então, não são todos iguais. E você precisa de um lubrificante que proteja os seus componentes. Aí eu já estou falando em desgaste, em aditivação equilibrada, em você conseguir, de fato, uma proteção duradoura. Se a gente for falar de graxa, bico graxeiro, que também tem numa máquina ferramenta, a gente pode falar em relubrificação eficiente, duradoura, lubrificante, uma graxa que não seja lavada com fluido de corte. Acho que eu estou falando coisas que todo mundo, de certa forma, conhece, porque são recorrentes de quem usa fluido de corte em máquina operatriz. Relembrando um pouco, né? Vamos ver se eu não esqueci os tempos que eu fazia plano de lubrificação em máquina operatriz. Bons tempos, hein? Tenho saudade. Cabeçote, engrenagens, preciso lubrificar engrenagens, CLP 150 dá conta do recado. A caixa Norton, um CLP, um HL, dá conta do recado. A placa geralmente é uma graxa especial, na minha época era. Se alguém aí fornece graxa para a placa, depois conversa comigo para eu me atualizar. Na época era graxa especial, agora eu não sei. Com sólidos, enfim. Sistema hidráulico, bomba atuadora, o HLP68, dá conta do recado na maioria das vezes. Barramento, o famoso CGLP, aqui eu preciso de adesividade. Muita gente improvisa, usa um 68 normal, mas a maioria dos fabricantes sugerem o óleo com adesividade, um para-ataque da vida, já que não pode falar propaganda, mas na minha época era o para-ataque. Mesma coisa o fuso, certo? CGLP. Mancais de bucha, rolamentos, o KP2K, que é a lítio, consistência 2 com EP, a velha e boa e tradicional graxa de lítio, certo?
muito contestada, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já é muito difícil falar em graxa de lítio. Ela está praticamente banida, apesar de ser campeã mundial de vendas, segundo a NLGI, eu acompanho os relatórios. Nos Estados Unidos há uma tendência muito forte, as graxas complexas de alumínio e tal. Motores elétricos, a própria KP2K ou até uma poliureia, se for motor elétrico de uma determinada empresa, lá do sul do Brasil. E como seria uma boa lubrificação? Será que seria o improviso? Seria o excesso? Seria a falta? O que definiria, em poucas palavras, uma boa lubrificação, hein, gente? A minha visão seria basicamente você fácil de falar, mas às vezes difícil de ser executada, porque as pessoas têm falsas impressões da boa lubrificação. Tem gente que acha que é de mais, tem gente que acha que é de menos. Não há um consenso. As pessoas perdem um pouco a referência do que é uma máquina bem lubrificada. Ainda há muita dúvida sobre isso. A minha visão, o que é uma boa lubrificação? Lubrificação de precisão, gente. Esse é um conceito que eu escutei há alguns anos e não me saiu mais da cabeça. Faz muito sentido, pelo menos para mim. Produto certo. É fácil de falar, só que ninguém faz. Produto certo, frequência certa, quantidade, no local, na forma certa. Fácil de falar, só que ninguém faz. Não tem tempo, não tem conhecimento, não tem vontade. Lubrificação confiável é um conceito que também eu exploro bastante. É deixar o lubrificante na máquina, gente, seco, frio e limpo, desde a aquisição, armazenagem, numa sala, num container. Não vou ser redundante falar aqui que óleo lubrificante novo é sujo, que muitas vezes desgasta prematuramente o componente. Isso daqui acho que está todo mundo já cansado de escutar. Filtração, gente, ainda é um paradigma. Tem muita gente que acha que é desnecessário. Não filtra óleo novo. Infelizmente, tem muita gente que ainda acredita que o óleo lubrificante, do jeito que você compra, está pronto para uso. Skimmer, hoje é fundamental em determinadas aplicações de fluido de corte solúvel. E a lubrificação, gente, boa, ela tem que ser ergonômica, ela tem que ter tem que ter acessórios, tem que ser fácil visualizar o nível de óleo, tem que ser fácil uma troca de óleo, tem que ser fácil você fazer uma filtração, uma verificação, um cheque fácil no campo. Muita gente não pensa nisso, fabricante de máquina não pensa nisso, infelizmente. Isso que tem que ser segura. Muitas vezes você vai fazer uma lubrificação e você se arrisca até a sofrer um acidente. A lubrificação boa, ela tem que olhar para o meio ambiente, com produto, com descarte. Ela tem que ser reproduzível, ou seja, tem que ser procedimentada. Ninguém gosta de escrever procedimento, mas ele é importante. Numa tarefa que ninguém quer fazer, que todo mundo acha horrorosa, se você não tiver procedimento, IT, qualquer coisa, você não consegue motivar as pessoas a fazerem da mesma forma. Que oferece informação preditiva. Hoje não dá para falar em lubrificação sem análise de óleo, ferramenta fundamental, se o componente for crítico. E tem que ser proativa. Eu acho que uma das poucas chances que a gente tem de praticar manutenção proativa é com a lubrificação, e ninguém toma conta disso. Filtrar um óleo novo é uma ação proativa que poucas pessoas fazem. Preferem consertar os problemas do desgaste lá na frente. Então, aqui a gente tem exemplos, gente. Uma máquina blindada, uma filtragem numa reposição, um procedimento, um plano de análise de óleo consistente, ensaios de campo, laboratório externo. Eu poderia falar aqui muito sobre isso. Para finalizar, né, gente? Bom lubrificante. Bem especificado, básico, viscosidade, aditivação. Como você conquista isso? Na maioria das vezes, se você quiser um desempenho extra, pode considerar com mineral, mas o sintético, ou alguma coisa inserida na formulação que aumente o desempenho, é extremamente pertinente. Investimento para você ter um bom lubrificante, basicamente, é dinheiro, capital, você tem que investir, se quiser ter um resultado a curto prazo. Benefícios praticamente é vida de fluido, você vai ter uma vida mais longa, o produto vai demorar mais para estragar, para oxidar. Outros benefícios, principalmente se você tiver contaminação, vão ser muito difíceis de ser quantificados. Do lado de lá.
que seria a boa lubrificação? O planejamento, gente, o produto, os 5S da boa lubrificação, os procedimentos, o local, a preditiva, as inspeções. Como que você faz isso? Com uma visão, com gestão, com boa vontade. Investimento, gente, é um pouco mais além do que o dinheiro. Você precisa de ter planejamento, você precisa ter acessório, você precisa ter especialidade, você precisa ter um especialista em lubrificação. E os benefícios, gente, em linhas gerais, é disponibilidade de máquina. A moeda é outra. Aqui, a máquina que fica menos parada, que quebra menos, que dura mais, que aumenta-se a confiabilidade. Então, gente, a aposta da boa lubrificação e do bom lubrificante é mais ou menos assim, investimento com retorno de curto a médio prazo, desde que esteja bem feito. Não é simplesmente colocar dinheiro num produto. Você pode botar muito dinheiro num produto bom, mas se você não tiver a prática da gestão, você não vai ter seus resultados. O tempo acabou. Agradeço mais uma vez ao Lubrigrax, a oportunidade, do Joel. Fico à disposição, devo ficar aí até o final do dia com vocês. Aqui eu deixo os meus dados, ok? Muito obrigado pela atenção.